Fala galera, tudo bem? Pastor Alvarez, bem-vindo ao mais um devocional Café com Espada e Machado. Nessa manhã eu quero tratar com você, nesse dia de hoje, eu quero te trazer uma palavra, trazer uma reflexão sobre esse tempo no qual nós estamos inseridos. Eu não vou poder usar algumas palavras aqui, porque senão o algoritmo do YouTube, a forma, ele pode me bloquear ou me restringir o avanço desse vídeo, e eu queria que esse vídeo fosse importante, então eu vou selecionar bem as palavras que eu vou falar e também vou falar um pouquinho sobre modernidade, sobre questões atuais. Quando você vai para a Bíblia de Deus, você vai para a Palavra de Deus e você sabe que nós temos ali em Mateus 24, que é o grande tema que a galera tem levantado, que é o grande ponto que as pessoas têm se falado sobre os sinais do final dos tempos e todas as dinâmicas que vêm a partir disso. Eu queria me concentrar com você em duas questões muito interessantes. Dentro desse bloco de ensino que o livro de Mateus traz, que ele não traz só dentro de Mateus 24, mas ele também traz muito dentro de Mateus 25. Porque Mateus 24 ele vai falar sobre o sinal do final dos tempos, e depois ele vai dizer assim que tanto a hora quanto o dia são desconhecidos, mas em Mateus 25 vai ter a parábola das 10 virgens, vai ter a parábola dos talentos e vai ter o julgamento das nações. Então, assim, você tem que ver que você não é só um bloco fechado sobre o final dos tempos, sobre que Jesus não sabe, só o único que sabe a hora e o tempo é Deus, mas você tem que entender que, além do processo, você tem um bloco de continuidade. Você não tem um bloco fechado. A discussão não acaba ali, né, em Mateus 24, ela abre e vai terminar em Mateus 25. Então, em Mateus 25, aí você percebe que em Mateus 25 você tem duas parábolas muito interessantes sobre preservar a função e se manter ativo, independente dos sinais que estão acontecendo. Isso é uma coisa que é interessante, eu queria abrir com você um parênteses exatamente sobre isso. A gente está lendo em Mateus 24, um texto pesado, um texto que diz que vai chegar ao fim, onde coisas terríveis vão acontecer, que Jerusalém vai ser, né, não permanecerá pedra sobre pedra e todas as coisas ruirão. É claro que Jesus estava falando muito sobre o que ia acontecer no ano 70, né, com a invasão do rei Tito, de invasão de Tito e a destruição ali do Templo de Jerusalém. Mas aí você discorre todo um processo e ele diz assim em Mateus 6, Mateus 24, 9, diz assim: Então eles entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Então a gente vê aqui que é um cenário completamente devastador. A gente vê aqui que mesmo dentro desse cenário devastador, mesmo dentro desse ambiente no qual a gente é colocado como princípio de dores, que não é exatamente o fim, mas anuncia o fim, e aqui também vai dizer que vai ter sinais de nações se levantando contra nações, guerra contra guerra, rumores de guerra, pestes, terremotos, a gente acabou de ver aí erupções. Então, esses sinais, eles nos apontam para o fim porque eles são os princípios. Mas para pensar. A Bíblia está me dando três informações aqui muito interessantes no processo, bem simples. Eu não vou entrar em nenhuma discussão teológica, nem escatológica, eu estou olhando de forma semântica para a distribuição do que está aqui dentro do texto bíblico. Porque ela me diz primeiro que Jesus, né, quando essas coisas vão acontecer, e ele diz claramente, cara, em Mateus 24, 36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, queridos, não é o fim. Quem sabe é Deus. Só que aí o que acontece? A Bíblia poderia deixar isso aqui como um ponto fechado. Né? Deus sabe, pum, e acabou. Mas não. Mas se você continuar a leitura, né, você vai ver que no capítulo 25, Jesus começa a falar uma parábola sobre as 10 virgens e depois ele vai fazer a parábola dos talentos. E aí, no final desse capítulo 25, ele vai fazer questão de falar sobre o julgamento das nações. Então, quer dizer que no meio de todo esse processo que está acontecendo, né, que a gente está vivendo agora, que são nitidamente, cara, o princípio,
das dores, nitidamente é o apontamento para sinais maiores que virão, como nós vivemos um real experimento social. Nós estamos inseridos dentro de um contexto muito particular, né? A gente poderia abrir aqui para cenários de teoria de conspiração, cenários de domínio global, de senhores do mundo e tudo que a maioria, as pessoas gostam muito desses cenários, mas eu queria me atentar hoje para esse. Eu posso falar sobre isso, estou desenvolvendo uma aula sobre singularidade para te explicar um pouquinho sobre o que as transições e as mudanças, que isso que a gente está vivendo agora pode acontecer, mas eu queria fazer você voltar para a palavra agora, você ter os teus olhos para a palavra. Tipo assim, por mais que as mudanças sociais estejam acontecendo, por mais que exista um mecanismo de transição por baixo que você não está percebendo, que você não está notando, muitos estão, mas muitos não estão notando o que está acontecendo, os sinais, as transições, as mudanças sociais que estão fluindo por baixo da camada mais externa desse processo que nós estamos vivendo agora. Existe algo correndo por baixo, existe uma transição acontecendo por baixo que você vai ficar muito surpreso quando tudo isso acabar. Deus nos dá uma direção muito clara na parábola das 10 virgens e na parábola dos talentos. A primeira delas é: nós temos que manter o nosso cântaro cheio de óleo. Em meio a tudo isso que está acontecendo, eu e você precisamos nos manter cheios de óleo, nos manter cheios do Espírito Santo, nos manter conectados à presença de Deus, aguardando o noivo. E interessante maior, cara, é saber que no meio de tudo isso, Jesus ele está usando a palavra, abre as parábolas dos talentos, dizendo que nós precisamos multiplicar aquilo que o Senhor tem dado nas nossas mãos. Olha que interessante. Jesus podia fechar aqui em Mateus e tirar todas as parábolas dos talentos e fechar com o julgamento das nações, que cairia perfeitamente, cara, no contexto, na estrutura literária. Aí você fecharia, mas não, mas ele abre dois momentos ali no meio desse processo de caos, no meio desse processo de final, dizendo que você precisa ser cheio do Espírito Santo para você aguardar o noivo, porque ele só vai pegar as virgens que tiverem com os cântaros cheios de óleo, e o Senhor vai trazer julgamento sobre aqueles que têm o que eles estão fazendo com os seus talentos. Então dá tempo, querido, de você se encher de óleo e você multiplicar aquilo que o Senhor já tem te dado. Então, antes de você entrar em qualquer viés de loucura, volte-se para a palavra, volte-se para Deus. Antes de você pensar em sair, em desistir de tudo, porque tudo está perdido, volte os seus olhos para a palavra. Só Deus sabe o tempo. E se para que eu e você possamos viver um sobrenatural, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e eu saber usar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Seja 5, seja 2 ou seja 1 talento. Não o enterre, multiplique-o. Se você não tem esse talento, coloca na mão, cara. Cola com alguém que pode te ajudar a fazer esse talento crescer. Se você já tem 2, multiplica. Se você tem 5, multiplica por 10. Porque quando o Senhor vier, nós vamos ter que dar conta de todos esses processos. Nós vamos ter que ter os nossos cântaros cheios. E a gente tem que começar a focar os nossos olhos nisso. Injetar nossa energia nisso. Então, para um café com espada e machado, você precisa desembainhar a sua espada, você precisa afiar o seu machado, você precisa se fortalecer na força do poder de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo para poder suportar o dia mal. E esses dias têm sido, meu querido, dias constantes de precisão, de disciplina, de santidade e exercício. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E eu queria que você se voltasse para a palavra, que você se voltasse para o reino, que você entendesse que mesmo sendo sinais, mesmo sendo o final, mesmo sendo sinais do final, você tem que ser cheio do Espírito Santo e tem que saber usar aquilo que Deus, tem que saber multiplicar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então virá o fim. Valeu? Deus abençoe muito sua vida. Um abraço e que a glória do Senhor invada a sua vida constantemente.